Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar de um assunto, vamos dizer, um pouco polêmico. Você com certeza conhece pessoas que tiveram um diagnóstico tardio de alguma síndrome, de alguma doença, e está muito comum, por exemplo, o autismo. Muitos adultos se descobrem, depois de 30, 40 anos, com autismo. Assim vem também muitas outras doenças. Mas por que isso acontece? Isso não foi diagnosticado lá atrás. Quais as consequências disso? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E meu convidado, claro, é a autoridade nesse assunto, que é o Dr. Rui Palhano, psiquiatra, que trata muito bem sobre isso. Dr. Rui, mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Obrigado, Elda, mais uma vez a vir ao seu programa. Para mim é uma honra muito grande e parabenizá-la por sempre escolher temas assim palpitantes, importantes e atualíssimos. Esse que iremos tratar hoje aqui. Pois é, esse assunto, ele me chama muita atenção, até porque eu tenho vários colegas que estão se descobrindo, por exemplo, autistas ou com outro tipo de síndromes, que depois de muito tempo que vem descobrir. Aí eu fico pensando assim, eles nunca tiveram nenhum indício, a família nunca teve nenhuma percepção de que essa pessoa poderia ter esta síndrome. Olha, o transtorno do espectro autista, designado tecnicamente, é um transtorno que obrigatoriamente começa na infância. É um problema do neurodesenvolvimento humano. Então, fatalmente, ele começa lá com 2 anos e meio, 3 anos, você já tem identificação, dados epidemiológicos e clínicos que identificam esse transtorno. Eu não vou te dizer que 100%. Mas grande parte dos adultos que são diagnosticados acima de 10, 15, 20 anos é porque não foram ao psiquiatra, não foram ao neuropediatra na época que certa, E certamente essa família, ou por negligência, ou por descuido, por desinformação, acabou achando que era natural. E que com o passar do tempo isso ia ficar bom. E não fica. Vamos pegar 2 pedacinhos dessa sua resposta aí. Eles não foram por negligência ou por desconhecimento. Tá, ótimo. Claro que tem família assim. Esse é o outro pedaço da resposta. Porque tá bom, tem famílias que não vai conseguir identificar, que ela precisa de uma ajuda, essa coisa toda. A gente não vai culpar essas pessoas. Mas tem a questão do preconceito. Eu lembro que antes o psiquiatra era considerado médico de loucos. Isso mesmo. Loucos, assim, de dizer de louco mesmo. Isso chamar de doido, não é de doido, é de louco, isso né? Mesmo. Tinha que amarrar, tinha que levar essa coisa toda. Isso. Essa imagem até agora, ela ainda, a gente pode dizer ainda que ela é atual e que atrapalha esses diagnósticos, ou já houve uma mudança no sentido de trabalhar de uma forma mais preventiva no aparecimento de transtornos assim? Excelente. Olha, ela persiste. Não com todo vigor, com toda a ênfase que era dada há alguns 20, 30 anos atrás. Então, o preconceito em psiquiatria, fatalmente, foi entre os preconceitos da área médica o que mais tem um passado histórico, mais antigo e mais persistente. Então, o psiquiatra, ele foi visto não só pela própria classe médica, veja o que eu estou te dizendo, mas pelo público em geral, como uma especialidade discriminatória. Veja que eu tenho 48 anos de formado. Na minha época, só tivemos 2 psiquiatras na minha turma, de 60 alunos. Os outros eram todos cirurgiões, eram clínicos, era isso, era aquilo. Foram corajosos, viu? Nós 2. E tanto é que, à época também, nós éramos mal vistos. Pô, você vai fazer psiquiatria, é uma coisa ruim. Ninguém, tá começando. Não chamaram o senhor de louco também, não? Acharam que ali eu posso estar ficando maluco, não é possível ser psiquiatra. Tá ficando maluco querendo cuidar de maluco. E o pior de tudo é que hoje, passados dos 48 anos, se eu tivesse a possibilidade, que não terei, depois de morrer, de fazer tudo, eu faria tudo de novo. Porque me seduz, me convence como grande luta que ela incita, e é uma grande especialidade médica. Com toda certeza. Mas assim, a gente pode dizer que esses diagnósticos tardios que são feitos hoje, e não são poucos, você vê muitos artistas que até incentivam, por exemplo, eu descobri agora que eu sou do espectro autista. Acho que a Letícia Sabatella, alguns coisas. Aí depois, quando você vê isso, você se pega e diz, gente, eu tenho alguns hábitos assim, será que eu também não sou autista? Será que eu também não sou autista? Até que ponto um diagnóstico desse já identificado ou feito na idade adulta pode trazer resultados?
Olha, primeiramente aqui hoje, modernamente, em medicina em geral e psiquiatria em particular, não comporta mais eu acho. Eu acho que fulano tem autismo, eu acho que fulano tem depressão, eu acho que é esquizofrênico, acho que é dependente de químico, acho que é alcoólatra. Não. Esse achismo não E vale acabou. mais. Acabou porque toda a medicina hoje, modernamente, é inspirada em protocolo. Então, para que eu te diga que você tem autismo, eu tenho que me basear em critérios clínicos, epidemiológicos internacionais que digam que aquilo ali é autismo, que aquilo é esquizofrenia, que aquilo é depressão, que aquilo é alcoolismo. Isso. Porque senão fica eu acho isso, eu acho aquilo, e com acho você não vai para frente. E com acho ninguém vai para frente. Não, como é que eu vou achar que alguém, por exemplo, eu acho que fulano tem autismo e vou tratar? E se não for, se for TDAH? Exatamente. Se for uma outra doença, uma mudança de Rett, uma síndrome semelhante ao autismo? Que elas podem ter semelhanças entre si, mas são Opa, completamente diferentes. Porque é um grupamento de doenças que a gente chama de neurodesenvolvimento, do neurodesenvolvimento. Então tem semelhanças, tem similitudes, aparecem uma com as outras. E compete ao médico, usando esses critérios de diagnóstico, estabelecer definitivamente. Até porque eu imagino que cada uma delas vai ter um tratamento diferente. Isso mesmo. Quem tem TDAH é diferente de quem tem TEA. Isso mesmo. Podem parecer assim, tem todas as letras iguais. Não tem todas as letras iguais, e mesmo que tivesse, seriam diferentes. Não. Você pode até ter sintomas que sobrepostos, que a gente chama, que se sobreponham uns entre os outros. Mas o diagnóstico tem que ser definitivo daquele transtorno. E o tratamento tem que ser baseado nesse diagnóstico, senão eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, não é. Acho até eu posso achar, né? Que não tem nenhuma formação nessa área. Eu acho que o Rui é maluco. Então eu posso dizer, eu acho que o Rui é maluco, pronto. Mas eu não vou ter a comprovação e nem vou poder indicar tratamento nesse caso. Eu só vou achar. Aí vão me tratar. E vão me internar nos novos guiados, mesmo. Eu lembro, doutor Rui, que o Nina Rodrigues, nessa época, era considerado... Era um preconceito mesmo, né? Era um preconceito mesmo. A gente ficava até brincando, eu te levar para o Nina Rodrigues. Você estava dizendo que a pessoa era doida mesmo, né? Doida. Então, hoje, com todas essas, vamos dizer, mais facilidades na identificação desse diagnóstico, as pessoas já se despertaram que elas têm que procurar e não esperar chegar à idade adulta. Olha, quem ajudou muito, por incrível que pareça, respondendo a sua pergunta, quem ajudou muito isso foi a pandemia. Há 6 anos atrás, com a deflagração da pandemia, uma das situações mais afetadas pela humanidade foi o estado emocional. E a Organização Mundial da Saúde, nessa época, dizia que esta sequela psiquiátrica e emocional da pandemia vai perdurar por mais de 100 anos. Meu Deus. Dito e forte, certo? Então, grandes problemas que hoje existem na psiquiatria contemporânea foram reforçadas ou deflagradas na época da pandemia. Então, o psiquiatra, nessa época, começou a ser hoje a mais importante especialidade médica. Exatamente. Eu acho que nessa época... Começou mesmo ali, né? Era a mais importante. As pessoas que se descobriram com alguma síndrome, com algum transtorno nessa época da pandemia, é porque elas já tinham, elas desenvolveram, elas conseguiram detectar o que foi que aconteceu naquele período para que houvesse esse boom e que houvesse essa procura a mais de um especialista no assunto. Duas coisas. Uma foi que pessoas já eram pré-candidatas a desenvolvimento de uma doença psiquiátrica, pré-existia. A segunda é que a própria situação de angústia ansiogênica, de depressão, de ansiedade, o sofrimento humano na época da pandemia foi insustentável. Precisava de apoio então mesmo. Tinha gente que não aguentou e adoeceu pela pandemia. Eram doenças mentais não só desencadeadas pela doença, pode ter. Muitos. Eu, pelo menos, assisti durante esses 3 anos de vigência da pandemia, quadros gravíssimos aqui. Mas a maioria absoluta foram ocasionadas por pré-existência, deflagradas pela pandemia, ou então pelo próprio trauma. Hoje nós temos uma categoria chamada de ansiedade pós-traumática. E que esse trauma da pandemia, essa ameaça da morte, que tem quem tem AIDS vai morrer, vai ter que se internar, vai se entubar,
Isso tudo foi um inferno Eu na passei vida por das isso. pessoas. E adoeceram. Eu morria de medo de ir para o hospital, eu morria de medo de ser entubada, eu morria de medo. É que nem AIDS, tu te lembra? Eu Ah, peguei AIDS. exatamente, era uma sentença de morte, né? Sentença de morte, e muita gente se suicidou na época da AIDS, em 80. É verdade. E eu atendia gente gratuitamente na minha clínica. Pois são situações, são marcos assim, Marcos nesse tratamento históricos, da psiquiatria, AIDS, né? Coronavírus, isso foram marcos históricos da humanidade. Ok, como esse assunto é muito pesado, vamos dar uma pausa, vamos tomar água, vamos tomar café, vamos relaxar 2 minutinhos antes da gente começar a conversar mais uma vez. Já estamos de volta conversando aqui sobre o aumento de diagnóstico tardios de algumas síndromes, de alguns transtornos, como autismo, como o TDAH e vários outros que vêm nesse bojo. Aí eu estou conversando aqui com o Dr. Rui Palhano, que é uma das autoridades nesse assunto. Aí eu fico perguntando assim, se eu descubro, depois de 40 anos, que eu sou autista, que eu pertenço a esse espectro, o meu tratamento, o diagnóstico, ok, vou conseguir. Mas o meu tratamento, a partir de então, é mais facilitado ou é menos facilitado do que se eu tivesse descoberto lá na infância, doutor? É menos facilitado. Todas as doenças humanas, em medicina, isso estou lhe garantindo. E entre a psiquiatria, quanto mais precocemente você tratar, melhor. Ora, se alguém é diagnosticado autismo com 15, 20, 30 anos de idade, o tratamento vai existir, porque você vai tratar. Mas nunca será igual a resposta daquele que começou a tratar com 2 anos e meio, com 3 anos, com 4 anos. Com certeza. Então, por isso que esse tema que você está levantando no seu programa é importantíssimo. O diagnóstico, quanto mais precoce em psiquiatria você der, melhor. Depressão é a mesma coisa. Se você vai tratar uma pessoa que tem depressão há 10 anos, é diferente de uma pessoa que começou a ter uma crise depressiva, transtorno de ansiedade, fobia, esquizofrenia. E esquizofrenia é uma doença gravíssima, que acontece aonde? 12, 13, 14, 15 anos. Mas se você intervir nesta época, você recupera, tem um curso favorável. Você adequa o comportamento da pessoa com essa modernidade hoje da psiquiatria. A psiquiatria moderna é um negócio assim fabuloso. Temos medicamentos de ponta, medicamentos extremamente sofisticados, importantes, que recuperam e tratam essas pessoas. Você vai dar diagnóstico de esquizofrenia com 40 anos. Pois é, mas aí a gente volta para aquele iniciozinho, o preconceito da família. Preconceito da família. Porque a família que, por exemplo, vou botar aqui entre aspas, certo, desconfia que o filho tem um comportamento diferente. Por exemplo, ele pertence ao espectro autista, a família não tem certeza. Certo. Mas ela desconfia que aquele bebê, aquela criança, ela não tem um comportamento igual, por exemplo, a um outro filho, se eles já tiverem um outro filho. Ela sabe disso. Ela sabe disso, principalmente nesses tempos em que a gente é cheio de informação a respeito. É isso mesmo. Mas nem por isso ela tem a facilidade de aceitar e de levar. Essa aceitação da família de um diagnóstico como esse, quer dizer, a dificuldade de que essa desconfiança se transforme em diagnóstico faz com que a gente retarde tudo isso na esperança de que o tempo faça o seu papel. Na mosca, é isso aí que acontece. Lamentavelmente, é isso que você está dizendo aí. Quer dizer, essa decisão é postergada. Ao invés de tomar agora, presentemente, que eu desconfiei que meu filho não está com um comportamento sadio, porque a professora já reclama, uns amiguinhos já reclamam, e eu percebo que não tem alguma coisa de errado nesse comportamento, e tomar uma solução, não, aí eu vou deixar para na manhã, quando ele melhorar, vai crescer. Isso é porque ele é quietinho mesmo. É quietinho, porque está criancinha ainda. Não tem nada disso. Doença humana, qualquer que seja ela, um câncer, por que o câncer mata? Por que os cânceres matam? Exatamente. Porque não se cuidaram. Não se cuida a mulher tempo. Que faz prevenção, que vai para a mamografia, que faz prevenção de câncer, morre de câncer? Não morre. Quem que vai morrer de câncer? É aquele jeito que diagnostica o câncer depois de 10, 15, 20 anos de câncer. É verdade, é verdade. Não pode. Principalmente homens. E aí, só pegando Principalmente homem, que é o mais preconceituoso. Esse gancho, por exemplo, câncer de pênis. O Maranhão é recordista mundial. Aí a gente fica pensando, gente, água e sabão resolveria tudo.
É isso aí. Água e sabão resolveriam tudo. E por que não se faz? A questão do preconceito. Do preconceito é enorme. Gente, a gente fica pensando assim, o ser humano é tão vaidoso, vamos dizer, que diz, não tem essa doença não, essa besteira. E outra coisa, é uma coisa que eu lamento muito assim, permanentemente, é que se sabe que quanto mais precocemente você tratar melhor, e hoje você tem uma psiquiatria moderna, contemporânea, e entre os procedimentos dos quais a psicofarmacologia é de ponta. Nós temos hoje medicamentos, só para você ter uma ideia, para a esquizofrenia, que se você aplica uma ampolinha desse tamanho no deltoide, aqui no músculo do braço, você passa 3, 4, 5 meses sem tomar um remédio. Isso já existe, já está na farmácia os remédios. Quer dizer, nós temos aqui em São Luís. Aqui em São Luís e o mundo todo, remédios que previnem, evitam o curso natural da doença, interrompem o curso natural de uma esquizofrenia, por exemplo, que é uma doença grave, uma doença impactante, uma doença invalidante. Mas por que não se usa? Não vai para o médico. Preferia, às vezes, para macumba, para o leitor de mão. Eu não tenho nada contra macumbeiro. Sim, mas macumbeiro não trata disso. Eu não tenho nada contra macumbeiro, nunca tive nada. Cada um na sua área. Cada um na sua. Agora, pelo amor de Deus, fique no seu galho. E hoje você ainda vê, pela televisão, acho que eu vi semana passada, famílias que trancam a criança, ou já o adulto, o rapaz, a moça, trancam dentro do quarto só para ele não sair, não fazer nada de errado, porque eles têm vergonha. É isso aí. Agora, recentemente, eu estou vindo de Santa Inês, onde eu trabalho lá como psiquiatra, eu recebi, foi até notícia nacional isso aí. Eu acho que vi. Uma pessoa que ficou detido, preso numa jaula, em casa pela família, psicótico, completo. Eu fui lá, eu que dei o laudo. Eu que dei o laudo para vir para cá, para a saúde internar aqui. A polícia foi lá, todas as polícias foram lá, foi um auê na cidade. Paciente preso há mais de 6 meses, preso. Literalmente preso numa jaula. Psicótico. É época de você pensar. Isso nem na época de 30 séculos Aí a gente fica pensando, o que essa família pensa que vai fazer de bem para essa pessoa? Não, porque eu não quero que ele se machuque, eu não quero que ele machuque ninguém. Mas para ele não se machucar e nem machucar ninguém, é tratamento médico. Evidente, manda para o médico. Mas fica com vergonha. Eu vou levar esse menino para o psiquiatra, não vou dizer vou dizer que eu tenho um filho doido. Você acertou na mosca, Elda. Eu vou dizer que eu tenho um filho doido. E as consequências a gente vai vendo ao longo do tempo, né, doutor Rui? Aumentando o número de transtornos, de diagnósticos tardios. Isso mesmo. Aqui eu conheço, por exemplo, a gente tem várias pessoas que se diagnosticaram agora, depois de adultos. Depois de adultos a gente fica pensando, e agora? O que é que vai fazer? Mas o tratamento pode ser bem sucedido? Pode sim. O importante é tratar. E, lamentavelmente, se você for tratar tardiamente, por preconceito, por qualquer outro motivo, inacessibilidade de assistência, inexistência de assistência psiquiátrica, seja o que for, aí a coisa complica um pouquinho. Mas você trata. Trata, né? Trata, de qualquer e as forma. pessoas, em geral, se recuperam pela evolução da própria psiquiatria, sobretudo a psicofarmacologia. Eu estou batendo nisso porque nós crescemos muito. Os últimos 30 anos, um avanço, foram muito grandes. Moléculas altamente sofisticadas, avançadas nessa área da psiquiatria moderna. Pois é, eu vou tomar remédio para isso. A gente não toma remédio quando está com febre? Pois é. A gente toma remédio quando está com dor de cabeça? Não toma remédio para tudo quanto é tipo de dor? Por que a gente não toma remédio para uma coisa bem mais grave? Mais grave, não é? Que pode danificar a vida da pessoa todinha. Todinha. Um dente estragado não vai muito estragar a sua vida. É isso mesmo. Mas um diagnóstico inconcluso ou então tardio, com certeza vai fazer isso. Só uma última pergunta rapidinho, minha produtora está ali dizendo que acabou. A psiquiatria, a gente pode dizer que é uma especialidade meio de elite. Não briga comigo, não. Mas esse tipo de tratamento, ele pode ser feito através do SUS? A assistência psiquiátrica brasileira com relação ao SUS é péssima. Pronto. Isso eu lhe garanto. Que se nós temos uma política pública ruim, de péssimo nível, chama-se SUS e psiquiatria. Lamentavelmente. E é a doença mais prevalente.
Veja o Pois é. contraditório. Exatamente. Se a gente, por exemplo, devia ter sido feito alguma coisa com relação à formação de políticas públicas a partir da pandemia, quando se detectou esse aumento, né? Fizeram foi o contrário. Aí foi piorando. Foi piorar a assistência psiquiátrica. Só para você ter uma ideia, aqui nós temos 2 únicos hospitais de suporte para internação psiquiátrica. 2 clínicas particulares. E o hospital de referência, que é o Hospital Nina Rodrigues, vive abarrotado de gente. Por quê? Porque os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, que só existem eles, no Brasil estão superlotados. Todos superlotados, é verdade, é verdade. Até porque o Nina Rodrigues tinha se transformado no hotel informal, né? No hotel informal e estão diminuindo. O tamanho do Nina Rodrigues era hoje é um pequenininho desse tamanho, porque estão reduzindo e cedendo para outras clínicas. Estão tirando do hospital psiquiátrico, que deveriam crescer, aumentar seus leitos, sua capacidade de internação, etc, etc. Então, ao contrário, é tirando a área física do Nina Rodrigues para dar para outras clínicas. Doutor, então não estou enxergando uma luz no fim desse túnel, não. Estou enxergando o preconceito, que eu acho que é mais preconceito do sistema nacional. Eu acho que é isso que a gente tem que falar a respeito, preconceito. Gente, a esquizofrenia, o TDAH, o autismo, é um processo como todo ou qualquer outra doença. Tem gente que diz que doença mental é invenção. É invenção, né? Tu acredita nisso? Uma doença secular. Oração na cabeça, reza, essa coisa toda. É tipo a cura gay, né? Cura gay, essa coisa toda com oração na cabeça. Preconceito não louco. Disso. Foi por isso que Deus pegou pessoas para transformar especialistas, que é para ajudar esse tratamento. É isso Ele mesmo. não vai descer para cuidar da cabeça de cada Maravilha, um. Mas nós temos os nossos anjos da guarda em todas as especialidades. A gente está falando aqui agora da psiquiatria, mas em todas as especialidades, que são as pessoas indicadas para cuidar de cada parte do nosso corpo. Nós não temos ginecologista, dentista, dermatologista, cada um não cuida do pedaço do corpo. Igualzinho a psiquiatria. Maravilha, Vamos acabar com esse preconceito, porque se a gente abrir os olhos e cuidar do que é para cuidar, a gente vai evitar essas consequências horríveis de ter que trancar um filho, ter que trancar um parente dentro de uma jaula como se ele fosse bicho, simplesmente porque ele tem uma doença que não foi diagnosticada e nem tratada. Doutor Maravilha, querido, isso mesmo. Muito, muito obrigado. Mas eu sei que esse é um assunto que não se esgota num programa, porque é um assunto tão complexo e tão atual que a gente quer fazer tudo quanto é pergunta que vem na cabeça. É isso Mas mesmo. vamos continuar falando. Nossa função é essa, levar informação. Isso. Eu acho que informação é tudo, porque dela você faz o que você quiser a partir do momento em que recebe. E você está de parabéns por levantar temas tão importantes. A psiquiatria do Maranhão te agradece. Muito obrigada. Você é pioneira Muito obrigada. Tchau para você, bom dia para você, bom dia para você e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.